Olá, meu irmão. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Albert Glésia. Hoje eu quero falar com você sobre uma viva esperança. Essa conversa está baseada na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar o que eu tenho a dizer para você. Vamos lá? O apóstolo Pedro, então, começa essa sessão da sua carta bendizendo o nome de Deus. O que é interessante é perceber que ele faz isso em meio à aflição que o povo experimentava naquela época. No ano 63 da era cristã, o general romano Pompeu invadiu Jerusalém. Isso levou o povo de Deus a se refugiar em outras províncias do império. No capítulo 1, verso 1, Pedro chega a se dirigir aos seus leitores como forasteiros da diáspora. Como se não bastasse, no ano seguinte, o imperador Nero, também romano, né? Ele deflagrou uma implacável perseguição aos cristãos. Ele tocou fogo em Roma e fez disso um álibi para matar os cristãos. Muitos morreram queimados e outros tantos foram jogados aos leões, né, às feras no Coliseu. É nessa atmosfera de ameaça, de aflição, que o apóstolo Pedro escreve. É nesse cenário. Então, ele faz isso para oferecer aos seus leitores motivos para que eles mantivessem a sua esperança, a sua alegria, né, firmes, apesar do que estavam vivendo naquela ocasião. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que isso é possível? Como é possível sentir esperança, sentir alegria no meio desse cenário terrível? Bom, o apóstolo Pedro traz à tona do povo de Deus três argumentos. A primeira delas é a esperança dos cristãos. O apóstolo Pedro, ele fala da esperança no sentido de que esperança é a expectativa otimista, né, da realização daquilo que se almeja. E, de acordo com a Bíblia, aqui essa carta de Pedro, no versículo 3, Pedro aponta dois fundamentos da esperança do cristão. São eles: a misericórdia de Deus e a ressurreição do Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses dois aspectos formam aí a garantia da esperança do povo de Deus. Já no versículo 4, o apóstolo Pedro vai falar que essa esperança, custe o que custar, leve o tempo que for, ela não se esvai e nem é prejudicada por outro motivo, pois ela não está firmada, fincada, alicerçada aqui na terra, mas sim no céu. Já no versículo 5, o apóstolo Pedro aponta os beneficiários dessa esperança e dessa garantia. Pedro vai dizer que essa esperança é para aqueles que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, depois de falar da esperança, Pedro passa então ao segundo argumento. Pedro vai falar da alegria dos cristãos. Perceba que Pedro enfatiza a alegria nos versículos 6 e 8. Ele utiliza o verbo exultar. Exultar significa alegrar-se, jubilar. Pedro fala que o cristão pode sentir alegria em meio à dificuldade. Aliás, no versículo 7, o apóstolo Pedro vai dizer que as dificuldades pelas quais o povo de Deus passa, na verdade, servem para aperfeiçoar a nossa fé. E eu ouso dizer que uma vez que a nossa fé é aperfeiçoada, o nosso testemunho também será melhorado. E isso vai fazer com que o nosso testemunho seja mais eficaz perante as pessoas que nos observam. E no final de tudo, Pedro vai dizer que esse aperfeiçoamento da nossa fé produz para Deus louvor, glória e honra. Ao chegar no versículo 9, o apóstolo Pedro vai fazer uma associação entre esperança, alegria e fé, para dizer que essa relação tem um único propósito, um único objetivo, que é a salvação da nossa alma. E uma vez que ele toca na salvação, ele então apresenta o terceiro argumento, que é a própria salvação dos cristãos. Pedro vai dizer que essa salvação já vinha sendo anunciada desde a época da antiga aliança, pelos profetas levantados por Deus.
No versículo 11, o apóstolo Pedro associa essa salvação à vida e à obra do Senhor Jesus Cristo. Aliás, é bom dizer aqui que não existe nenhuma outra pessoa, nenhum outro nome por meio do qual importa que sejamos salvos. Salvação só em Cristo Jesus. Pedro nos salva, Paulo nos salva. Não há nenhuma denominação, nenhuma igreja específica responsável pela salvação. Salvação só em Cristo, só por meio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 12, então, o apóstolo Pedro vai dizer que essa salvação agora, na nova dispensação, na nova aliança, está revelada no Evangelho. E depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como cumprimento da promessa, Pedro vai dizer então que homens, pessoas, né, foram separados especificamente para pregar o Evangelho. A igreja agora tem nela e sobre ela o poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho. Bom, como é que isso tudo então se aplica a mim e a você? Em primeiro lugar, nós precisamos considerar a motivação ou a base da nossa esperança. Em quem ou em que você tem depositado sua esperança? Alguns esperam nos políticos, no sistema de governo, no sistema econômico e financeiro. Alguns esperam nas instituições nacionais e internacionais. E você espera em quem? A segunda reflexão é sobre a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação. Você é uma pessoa alegre, feliz? O que te dá a felicidade? É o dinheiro? É a fama? É a quantidade de curtidas que você tem nas redes sociais? Tem muito artista famoso, endinheirado, que não é feliz, leva uma vida melancólica, afundado nas drogas, no álcool, na prostituição, no sexo barato. Existem famílias que são destruídas por causa da cobiça, dos bens materiais. Você deve conhecer um monte de gente famosa e rico que já perdeu a vida, já até se suicidou. E por último, eu deixo para você um desafio. Você que conhece o Evangelho que dá esperança, o Evangelho que dá alegria, o Evangelho que nos dá a salvação, leve esse Evangelho ao conhecimento de outras pessoas, para que elas também possam desfrutar da mesma esperança, da mesma alegria, da mesma salvação que você. O mundo está caótico, o mundo vive em crise. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Há muitas pessoas aflitas, angustiadas, perdidas, melancólicas, depressivas, sem esperança alguma, andando por aí. E o Evangelho pode suprir essa carência delas, porque o Evangelho vai apresentá-las Jesus Cristo. Então compartilhe esse Evangelho com essas pessoas. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça de você um instrumento poderoso para este mundo em crise. Deus abençoe você.